nome é Cátia Caldas, a maior parte já sabe, para quem não sabe fica aqui apresentado. Eu tenho uma página no Facebook Manualidades Cátia Caldas e também no Instagram. Pois bem, uma vez que comprovemos que a caixa tem todos os acessórios e todos os componentes que realmente nós fizemos em compra, vamos fazer a verificação da máquina. O primeiro passo vai ser ligar à corrente. Todas as máquinas domésticas trazem uma ficha para ligar à corrente, já quer seja independente, já quer seja conectada à própria máquina, e o pedal, digamos assim. Una vez comprobado entonces que tenemos todo en la caja, los componentes necesarios y el manual de instrucciones, vamos a asegurarnos de enchufar la máquina y certificarnos de que funciona correctamente. Neste caso temos aqui a nossa máquina com um compartimento individual e ela traz o pedal com uma pecinha à parte e a ficha. O que temos que fazer é conectar essa peça onde ela mesma nos indicará. E fazendo então essa conexão, temos que fazer a ligação da ficha à tomada. Uma vez que temos tudo então ligado, a máquina traz também um botãozinho para ligar e desligar. Partindo então do princípio que vocês já ligaram a máquina e já ligaram no botãozinho de ligar ou desligar, vamos fazer o teste. Neste caso, certificar-nos de que tem a agulha e certificar-nos de que tem a bobina y o pé calcador. A vosotras, que os explico en castellano, después de enchufar la máquina hay que comprobar que realmente funcione. Entonces lo que vamos a comprobar es la aguja y la caja de la bobina y todos los componentes que están añadidos, ya sea el prensatelas o lo de cremalleras, lo que tengáis puesto en la máquina. Lo que venga con la máquina hay que comprobar que realmente funciona. Vamos lá, aqui na parte da frente da máquina ela tem uma gaveta. Essa gaveta é onde possivelmente traz a caixa dos accesorios. Chicas, este cajón probablemente tiene los accesorios que necesitáis, ¿vale? Ya sea el prensatelas, las agujas, las herramientas para cambiar la aguja, todo lo que necesitéis vendrá con la máquina. En este compartimiento tendremos la bobina, ¿vale? La veréis ahora mismo aquí. Hay que comprobar que está y que todo está como definido. Esto se quita agarrando y quitándolo así. Esta ya está previamente metido el hilo. Como veis es una bobina plástica bastante más cómoda que las metálicas y el hilo para ponerlo tendrá que venir hacia aquí. Esto lo pondremos así y esto vendrá hacia adentro, así. Después de hacer el clic ya está bien. Ahora lo volvéis a coger sin soltar esto y la enganchamos. Tendrá que quedar aí sin caerse. A vocês que estão a ver em português, o procedimento que eu expliquei é o encaixar da bobina, o movimento é aquele que eu mostrei. Depois, uma coisa que é importante aqui explicar, se vocês acabam de comprar a máquina, nunca costuraram, não entendem, esta peça que nós retiramos, que se chama a gaveta, permite-nos também trabalhar com a máquina em braço livre, ok? Esta funcionalidade, ou seja, esta capacidade que a máquina tem de trabalhar em braço livre é ótima para as camisas, para punhos e para calças, por exemplo, de criança.
Partimos do princípio que para costurar precisamos de linha, ya seja de algodón o de poliéster. A vosotras chicas, lo que os estaba enseñando antes es que esta funcionalidad de trabajar sin la caja o sin el cajón que tenemos aquí es para trabajar brazo libre. Significa que podéis hacer las camisas o los pantalones de niño más fácilmente, o incluso pantalones de adulto. Bueno, ahora lo que estaba explicando es que el hilo ya podrá ser hilo de poliéster o de algodón. Hay que enhebrarlo en la máquina, hay que colocarlo. Bueno, pues vamos allá. Vamos posicionar então aqui de forma que vocês consigam ver a máquina. Estes pitorritos aqui são os pitorritos onde nós enganchamos a linha, e esta máquina tem dois porque ela também costura com agulha dupla. O sea, chicas, os explico. El enganche que tenemos aquí sirve para encajar el hilo. Y esta tiene dos porque la gran mayoría de las máquinas domésticas costura ya con aguja doble. Este es el sentido que debe de salir el hilo. Aunque esto sea su tope o su fondo, digamos, debe de ir así. En esta máquina se engancharía, por ejemplo, aquí, que a ver si lo lográis. Explicaros entonces que el hilo vendrá, una vez que lo tengamos colocado aquí, vendrá enganchado aquí en este tope, bajará por aquí, y la máquina, si os fijáis, tiene ya unos simbolitos que os permitirá identificar dónde tenéis que colocarla. Atención entonces ahora, porque aquí tendrá que colocarse justo en este enganche, que os lo enseño así ampliado para que lo veáis, y bajarán nuevamente, y aquí sí va un poquito la dificultad de algunas, pues aquí se meterá donde este ganchito, se volverá a poner aquí, y esta no tiene enhebrador automático, así que tendremos que colocarlo nosotros a ojito. Subimos el volante, colocaremos entonces el hilo, y ahora atención al enhebrado, porque es bastante simple, pero en estas máquinas que no tienen enhebrador automático hay que hacerlo. Pues si ya tenemos el hilo enganchado en la aguja superior, habrá que engancharlo con el hilo inferior, perdón. Pues lo que hacemos es hacia el volante, rodar, y a la vez que rodamos, os lo enseñaré ahora, a la vez que rodamos, quitar el hilo inferior. Os lo enseñaré más de cerca para que sea más simple. Pues aquí subimos un poquito la palanca y tenemos ya los dos hilos. Son de colores distintos justamente para que los podáis identificar. Vale, pues ya está. Y entonces aquí estaríamos listos para costurar una vez que vamos a hacer la prueba de la máquina. Atención, que yo tengo aquí, por ejemplo, esta palanquita negra, donde estoy tocando ahora mismo, es lo que sube el prensatelas y baja el prensatelas. Si no lo bajáis de acuerdo con lo que se debe, pues la máquina no va a costurar. Y el pedal significa, si tenemos claro la máquina conectada, que va entonces a empezar a costurar. Haremos entonces la prueba. Costura perfectamente, y ahora os explicaré un poquito los detalles de la máquina. Esta máquina es bastante simple, es bastante básica. Me refiero a todas las que pretendéis empezar a costurar. Este botón es el botón de retroceso. Aquí damos la puntada para dar entonces la finalización de una costura. A ver, esto es lo que costuró la máquina ahora mismo. Como veis, la parte de atrás está en color verde y la parte frontal a color azul.
A todas as que estáis então a ver este vídeo em castelhano e português, passo aqui então a fazer uma pequena explicação. Eu expliquei que a máquina normalmente vem com a agulha já inserida e com determinadas esponjas de segurança. A questão é que nós, quando trazemos a máquina, ela não vem com a linha colocada nem com a bobina inferior carregada. Nós fazemos o carregamento da bobina inferior, neste caso não, porque a bobina já estava carregada, já tinha feito, porque esta máquina não é nova, esta máquina já tem muito tempo. E o que nós fazemos é inserir a linha inferior e a linha superior e com a ajuda do volante, que é a peça na lateral que nós podemos rodar, aquela peça nós fazemos então a ligação entre os dois fios. Eu fiz de duas cores diferentes para que se perceba então aqui a diferença. Tiramos os fios e a partir daí podemos costurar. Eu identifiquei nesta máquina o botãozinho do ponto de retrocesso, significa que damos o nó no início da costura e o nó no fim da costura, que é muito importante para não deixar então aqui as costuras abertas, para elas não desfazerem. E vamos passar então agora aqui a uma pequena explicação de como escolher os botões para uma costura reta normal ou então para uma costura zigue-zague. Esta máquina é muito básica, é uma máquina extremamente simples de trabalhar, é muito indicada para principiantes. Eu tenho outras, mas vou fazer então um vídeo com esta justo porque há mais máquinas destas do que propriamente com a máquina que eu trabalho agora mesmo. Se por acaso vocês tiverem dificuldades, à medida que vão vendo o vídeo, de fazer a tradução ou de entender algum ponto, deixem aqui nos comentários que eu vou estar atenta e vou fazendo então aqui a conversão, uma vez que tive que fazer esse vídeo em 2 idiomas diferentes e tentar explicar em 2 idiomas diferentes, porque exclusivamente neste vídeo tenho um público-alvo diferente e uma vez que me pediram ajuda, mas o idioma era aqui uma barreira, então eu estou a tentar fazer aqui um paralelismo com os 2 idiomas num vídeo só para que não se torne demasiado entedioso. Vamos então agora passar à fase dos pontos na máquina. Como é que eu explico isto? A ver, ahora mismo lo que estáis viendo es la máquina en sí. Está já enhebrada a linha superior e a linha inferior. Ou seja, vocês agora o que estão a ver neste vídeo é que temos já a máquina completamente com a linha inserida na parte superior e na bobina da parte inferior. Já temos as linhas preparadas para costurar. Contudo, vamos explicar aqui um detalhe. Este botão aqui, nesta máquina, as máquinas podem ser ligeiramente diferentes, mas nesta máquina este botão é para a tensão da linha. Este botão será para a seleção dos pontos e este botão será para a seleção de larguras dos pontos. Tem alguns pontos decorativos que podem encontrar-se nesta casinha. O sea, chicas, para vosotras que me veis en castellano, este botoncito será la tensión del hilo. O sea, contra más grande sea el número, más apretada estará el hilo. Aquí seleccionáis el punto y aquí el ancho del punto. Aquí encontráis los puntos decorativos de cada máquina, pero en esta son estos los que podéis ver aqui. É o grande desafio quando então colhemos uma máquina, quando então compramos uma máquina nova. O grande desafio é realmente saber como ela funciona. É extremamente simples engendrar o fio na máquina ou a linha na máquina. É extremamente simples meter a linha inferior, sempre e quando vocês respeitem o posicionamento da linha. Eu já vos expliquei agora neste pequeno vídeo qual era o posicionamento da linha e para que lado tem que ficar. Não se esqueçam que a bobina da parte de baixo, quando inserem o fio, tem que fazer aquele clique, são só pontos aqui de referência e em resumo. Quando vocês compram a máquina, façam o teste com paninhos, não comecem logo por uma peça que vocês pretendam finalizar ou que vocês pretendam fazer do início, ok? Tentem então com um paninho, com tecidos de experiência, porque pode às vezes correr mal, ou até a máquina pode ter um defeito não conhecido e depois vocês podem estragar as peças. Não há essa necessidade. Não se esqueçam que qualquer compra que vocês façam tem um período de garantia. Vocês em 15 dias podem fazer a devolução sem prejuízo. Contratem sempre compras com entidades conhecidas para que vocês não tenham então esse tipo de problemas, nem nenhum tipo de problemas no caso de precisar de acionar garantias. São as recomendações que eu costumo dar a todas as pessoas que me perguntam. Ahora en castellano. A vosotras, si pensáis coger una máquina en páginas de internet conocidas, en páginas de marcas registradas. ¿Por qué?
Pues en 15 días podréis hacer la devolución de vuestra máquina siempre y cuando en buenas condiciones y sin ningún problema, porque esto está permitido en ley. O sea, si la compráis en 15 días podéis hacer la devolución sin prejuicio. Pero si la máquina tiene algún problema, tenéis 2 años de garantía, como a todos los electrodomésticos que cogemos en tiendas. Así que si vosotras no cogéis en sitios y marcas registradas, podréis tener algún problema. Así que cuidado al hacer la compra y comprad en sitios que conozcáis. Agora vamos falar então sobre o calcador da máquina. Quando nós falamos de pé calcador o prensatelas, para vosotras chicas que me escucháis en castellano, esto es el prensatelas. Este es el prensatelas de punto reto. Ou seja, este é o pé calcador que nós utilizamos para ponto reto. Também pode ser utilizado para ponto zigue-zague e para pontos decorativos nesta máquina. Há outras máquinas que trazem peças específicas para pontos decorativos, como é o caso da minha nova Singer. Esta máquina, nesta gavetinha que eu expliquei aqui antes, traz outros pés. Convém explicar que esta chave de fendas é para fazer o troque da nossa agulha. Vai então aqui encaixar neste parafusito. Eu vou tentar baixar aqui de forma que se perceba. Esta chave de fendas encaixa então aqui para que possamos trocar a nossa agulha. Chicas, que me escucháis en castellano, esta herramienta sirve para cambiar la aguja. Y entonces lo que tenemos es que engancharla aquí, rodar y con eso quitar la aguja. Y así la cambiaremos, porque según sabéis hay agujas para distintos tipos de tela y entonces hay más gordas o más delgadas según necesitemos. E agora, esta pecinha significa o quê? Braço livre ou trabalho livre. Vocês podem trabalhar com a máquina sem que ela tenha os dentes de arrastre ativos, sem que ela esteja a prender o tecido. Los dientes de arrastre son lo que estoy tocando ahora mismo, son lo que permite que la tela resbale y la propia máquina se quite la tela mientras va costurando. Esto realmente los inutiliza y es para trabajar a mano libre. Este é o pé que esta máquina também trazia e é para dobras, para vinquinhos, para veinhas pequeñas y etc. Chicas, esto para dobladillos, que realmente no os lo aconsejo porque no me gusta mucho, pero bueno, lo tiene y sí que sirve para eso. E este é o pé de fechos. Esta máquina tem um pé de fechos que realmente só dá para um lado, ou seja, nós temos que adaptar o movimento da peça conforme pretendamos costurar. Na minha outra máquina tenho outro pé que já me permite fazê-lo dos dois lados, é mais cómodo, mas este era o pé original desta máquina e portanto mantém-se aqui. Chicas, este prensatelas es el de cremallera, solo tiene por ejemplo una abertura de un lado. A mí no me gusta mucho por eso, porque tengo que adaptar mi costura según va el prensatelas y tengo otro que me permite hacerlo de los dos lados. Me resulta más cómodo, pero bueno, de todos modos, este era el que estaba incluído en la máquina. Vamos então agora a selecionar pontos decorativos, por exemplo, o zigue-zague. O zigue-zague pode ser aplicado na terminação de costuras ou bem como ponto decorativo, por exemplo, no patchwork. Então, nós aqui temos o número 2 que já nos indica um zigue-zague e vai aumentando o tamanho à medida que rodamos o botãozinho. Se nós pretendemos um zigue-zague, selecionamos então o 3 e a largura do ponto selecionamos aqui. Já quer seja um 2, um 3, vai depender daquilo que nós pretendamos. Se a máquina é nova e vocês ainda nunca utilizaram a máquina, não sabem como é que pode resultar, então vocês façam o teste primeiro num paninho. Recordem que aqui em cima ou noutro lugar da vossa máquina ou até mesmo em livrinho, vocês trazem todas as indicações de pontos que a vossa máquina pode fazer, consultem, que é muito importante também conhecer a máquina que nós temos. E agora, aquilo que nós pretendemos fazer aqui é costurar, sendo assim, seguramos ligeiramente o fio e com a ajuda do pedal, sempre não dando a força máxima, porque não é aconselhável, ok? Começamos a costura. Estamos a fazer um ponto zigue-zague. Como vocês podem ver, funciona perfeitamente.
fazemos aqui neste botãozito o retrocesso e a máquina já fez o nó. Para tirar o tecido fazemos sempre o levantamento na patilhazinha, ok? Nesta patilha que está aqui. Rodamos o volante para cima e isso já nos permitirá tirar então aqui. Esse é o ponto. Chicas, lo que estaba haciendo antes era explicar cómo elegir para hacer el zigzag, por ejemplo. Esta máquina tiene varios puntos decorativos que los podréis utilizar como por ejemplo en patchwork. Este es demasiado utilizado incluso si no tenéis una overlock. Significa que podréis hacer todo tipo de piezas incluso sin tener otra máquina. O sea, este puede daros el acabado que queráis. Aquí tenemos entonces el punto distinto porque ya vemos que del otro lado hay un hilo de otro color. Lo que hicimos fue seleccionar entonces aquí el punto de zigzag y aquí el ancho del punto que pretendíamos. Os he explicado antes, pero lo vuelvo a decir, aquí o en otro punto de vuestra máquina aparecerán los puntos decorativos que la máquina podrá hacer. Solo tenéis que conocer mejor vuestra máquina y buscar. Mira aquilo que estava a explicar aqui, vocês quando pretendem deixar a máquina em repouso, quando já não utilizam e sobretudo se há crianças em casa, o que devem fazer é deixar um paninho por debaixo do prensa-telas, com o prensa-telas baixado e o botãozinho de on-off desligado ou então desligado da ficha. Chicas, lo que estaba explicando es que si vosotras tenéis una máquina de costura en casa y sobre todo tenéis hijos pequeños, pues lo que debéis hacer es dejar un poquito de tela debajo del prensatelas, dejar el prensatelas bajado, como lo estáis viendo, para que no se mueva, y darle al botoncito de off, dejarla desconectada o incluso del enchufe. Este foi então um resumo de como podemos iniciar a costura com a nossa máquina. Eu espero que se tenha feito entender. No caso de não terem entendido alguma coisa, por favor, deixem aqui em baixo nos comentários. Eu vou estar atenta, vou responder assim que possível. Quem sabe até num outro vídeo. E temos então aqui explicações em português e em castelhano. Já expliquei que há outro público-alvo e que tento aqui ajudar um outro setor neste sentido. Espero ter conseguido chegar então àqueles que eram o objetivo deste vídeo. Para todas vocês que estão a pensar começar a costurar, inspirem-se, criem, façam novas ideias, tentem novos projetos, idealizem coisas. É importante termos a mente ativa e o nosso pensamento são. É muito importante termos sempre novas ideias e novos projetos e é isso mesmo que nós devemos aproveitar para fazer agora enquanto estamos parados. Ahora en castellano. A vosotras que me veis este vídeo de primero, pues explicaros que yo realmente soy portuguesa, entonces he intentado hablaros castellano para que me entendáis. Hay un objetivo claro en hacerlo y espero que los que realmente eran el objetivo del vídeo lo puedan ver y me puedan entender. Agradezco entonces vuestra atención. Si vosotros queréis ver más vídeos en castellano, ponérmelo en los comentarios abajo, hacedmelo saber y os contestaré en cuanto pueda. Para los que no conozcáis aún mi página, pues tengo el Manualidades Katia Caldas en Facebook y en Insta y me podréis seguir aquí en YouTube. Muchas gracias por ver este vídeo, muy bienvenidos todos y muchas gracias por verme. Buena semana. A todos aqueles que já são subscritores, muito obrigado. A todos aqueles que seguem o meu trabalho, obrigado pelos comentários, pelas partilhas e pelo apoio positivo que dão em todos os vídeos, rigorosamente todos. Estou muito agradecida. É assim que nós crescemos, é assim que nós evoluímos e o altruísmo faz parte realmente das competências necessárias para mover o mundo. Muito obrigada a todos por estarem aí, muito obrigada a todos por terem assistido a mais esse vídeo. Se você tem uma máquina nova, inspire-se, crie, faça coisas novas. Se você não comprou ainda uma máquina e quer comprar, eu vou deixar aqui o linkzinho do vídeo onde você pode escolher uma máquina, tendo em conta as minhas indicações para que faça uma boa compra dentro de um valor acertado e que não se arrependa depois. Mostre ao mundo as suas capacidades. Aproveite este tempo de quarentena para potenciar competências. Se quer aprender mais,
Faça-me saber aqui nos comentários e eu estarei atenta, prometo. Uma boa semana!